Boa noite. O programa Realidade está de volta e hoje nós estamos recebendo aqui Fábio Pimentel, que é gerente da empresa Dirigindo Bem, para você vencer aquele medo de dirigir. Nós sabemos que o trânsito, ele causa esse medo a algumas pessoas ou alguns acontecimentos, algumas intercorrências na sua vida. Você não tinha medo do trânsito, passou a ter. E a Dirigindo Bem vai tratar isso junto com você. Isso é um assunto que não é mais só seu, e sim um assunto seu e da Dirigindo Bem. Fábio, boa noite, seja bem-vindo aqui ao programa Realidade. Boa noite. Gostaria que você falasse um pouco para a gente da história da Dirigindo Bem, da abrangência dessa grande empresa que presta um serviço fantástico à nossa sociedade. Ok. Obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Eu gostaria de agradecer. Em nome de todos, já Dirigindo Bem. Nós somos uma empresa especializada no trânsito, certo? Nós estamos há 13 anos no mercado. Começou essa empresa em São Paulo e se expandiu para o restante do Brasil. Hoje em Maceió nós temos uma loja com 3 anos e a segunda loja, na parte da Jatiuca, na parte baixa da cidade, tem 6 meses. Certo? Nós somos uma empresa especializada no trânsito, treinamentos para pessoas que são habilitadas e por algum motivo não conseguem dirigir, por medo. Você falou algo para mim bem interessante. Então, ela não trabalha com pessoas que não possuam habilitação? Não. Só para habilitados? Só para habilitados. A gente só trabalha com pessoas realmente habilitadas. E um outro detalhe, Fábio, em relação a esses habilitados, quais são as categorias que ela abrange? Ou tem uma categoria específica? Nós temos uma categoria específica que é a categoria B. A gente não trabalha com motos ou carros grandes, só carros pequenos até B. Fábio, qual a faixa etária das pessoas que têm essa dificuldade, que buscam esse atendimento, esse apoio? Se pensa logo no idoso. É só o idoso que tem esse medo de dirigir? Olha a imagem de um idoso dirigindo. É só ele que tem esse medo de dirigir? Ou isso é bem abrangente? Na verdade, na empresa nós temos hoje alunos de 18 anos a 80 anos. Nós temos alunos com todas as faixas etárias. Nós temos alunos homens, nós temos senhores de idade, nós temos senhoras de idade. Então hoje a empresa, na verdade, trabalha com o leque para todas as idades. Mulher, por exemplo, está aí a mulher com a dor de cabeça no trânsito. Olha, quando se fala na empresa Dirigindo Bem, eu lembro sempre da figura de uma mulher que sempre está nos carros, nos outdoors da cidade. Inclusive, eu tenho um amigo que ele não gosta de mentir não, sabe, Fábio? Sim. Ele se amostra, como diz a história, e ele disse que já viu aquela mulher no trânsito, que ela é psicóloga da empresa. Eu gostaria que você esclarecesse se isso é verdade ou se é mais uma peripécia desse camarada. Na verdade, quando nós iniciamos a empresa, eu procurei saber do pessoal responsável, da franqueadora que fica a matriz no caso de São Paulo, e eu perguntei sobre aquela moça, se era daqui do Brasil e tudo. Ele me disse que não, que aquela imagem ele comprou, era uma imagem, na verdade, de uma moça. Ela é americana, por sinal, na verdade ela nunca veio para Maceió, e hoje até, na verdade, nós estamos mudando o foco. A gente hoje, na verdade, está utilizando até uma imagem masculina hoje. Em alguns outdoors nossos já existem, em algumas placas dentro da própria unidade, da própria loja. Já estamos usando muito a figura masculina justamente para tirar esse estigma de que só fosse para mulheres. Na verdade, a Dirigindo Bem não é. É para quem tem medo realmente de dirigir, independente de ser mulher ou ser homem. Fábio, como funciona esse processo? Esse processo... Como é que vocês trabalham? Esse processo é da seguinte maneira. Normalmente o aluno nos procura, né? Ou por indicação, ou porque viu a nossa propaganda, seja em site, seja em automóveis, seja ou boca a boca, e eles nos procuram. A gente faz inicialmente com o aluno, marca um horário para ele, porque ele vai chegar, vai ser atendido, não vai ter uma espera, e a gente faz uma aula experimental, que dessa aula experimental é que a gente vai ver qual seria a necessidade de cada pessoa. Porque, por exemplo, a necessidade sua, de repente, poderia não ser igual à da sua esposa. Então isso quer dizer que não se tem uma carga horária específica para esse curso. Essa carga horária é mediante a necessidade de cada pessoa?
Perfeitamente, mediante a necessidade de cada pessoa, porque de repente você é uma pessoa que tem um pouco de prática, mas tem bastante medo, ou tem bastante medo e também nenhuma prática. Então, de repente, a sua necessidade pode ser um pouco mais do que de outra pessoa que vai na empresa. Então, na verdade, nós temos uns pacotes que são personalizados, de pessoas para pessoas. A gente não tem um pacote só. Um outro detalhe que eu gostaria de ressaltar essa pergunta, porque é algo que gerou curiosidade até em mim. As pessoas, os instrutores que trabalham, que dão esses treinamentos com vocês lá na empresa, eles são psicólogos? Na verdade, eles são coterapeutas. Eles trabalham em parceria com a psicóloga. Nós temos um método que é o método IGAP, que é uma integração de gestor, aluno e psicólogo. Quer dizer, trabalham os três integrados. Para no final vir o resultado, que é a pessoa sair dirigindo e dirigindo bem, que até por sinal é o nome da empresa. Por exemplo, a aluna, ela está no carro só com o gestor. Então, eles vão no carro, ele vai analisar como ela está se comportando no carro, tanto na parte psicológica como na parte prática. Então, todo final de aula tem um relatório que ele vai, por sinal, comentar. A aluna esteve muito bem, porém um pouco ansiosa. A aluna conseguiu fazer os exercícios bem, porém com um pouco de medo. Então, ele passa para a psicóloga, porque com os encontros que a psicóloga vai ter com a nossa aluna ou aluno, ela vai justamente debater sobre isso aí, sobre esse medo que ela sente para reverter essa situação. E esse número de encontros com esses psicólogos não são assim pré-determinados? Mediante a necessidade de cada aluno, mediante o crescimento, isso pode ser variável? Perfeitamente. Na verdade, o projeto ele consiste a cada 4 aulas, o aluno tem um encontro com a nossa psicóloga. Porém, se for necessário, ele vai ter outros encontros, mas não vai onerar de maneira nenhuma aquele custo inicial. Por exemplo, a senhora aí dirigindo... Sim. Com esse... Nós temos aqui alunas de várias idades aqui em Maceió, 73 anos aqui na Jatiuca, 84 anos, já tivemos várias alunas e saíram dirigindo bem. 84 anos. E perdeu o medo? Perdeu o medo. Perdeu o medo. Na verdade, ela não queria, o esposo dela orientava para ela que, mesmo ela tendo ido para dirigindo bem, ele orientava para ela a não dirigir. E nós incentivávamos, dizendo, não, a senhora diz que não está dirigindo e bota seu motorista ao lado e sai dirigindo. E ela ligava para a empresa. Ela ligava várias vezes para a empresa para dizer, olha, eu saí hoje com o meu motorista e disse, fulano, vá para o banco de passageiro, quem vai dirigindo sou eu. E realmente, ela estava dirigindo bem na empresa, até hoje. Me fala um pouco mais, Fábio, sobre esse método que vocês utilizam, esse material didático. Como é esse material didático? Ele é feito por vocês? Ele é nacional? Esse material é um material que foi elaborado por várias psicólogas. E a gente tem sempre evoluído o método, a gente tem mudado realmente bastante, a gente tem feito muitos testes em bastante lojas. Então, quando esse material ele é colocado na rede, no mínimo tem sido feito o teste 6 meses antes em 3, 4 lojas do Sul. Então, tem um grupo de psicólogas, que elas sempre se encontram no Rio de Janeiro, estão fazendo uma tese sobre esse assunto. Então, é um assunto que elas estudam bastante e vai passando para toda a rede. Como abordar, dessa maneira não está dando muito certo, então vamos mudar para essa maneira aqui. Então a gente tem sempre em constante mudança para cada vez mais melhorar. Essa preocupação que vocês têm com a satisfação, o grau de satisfação do cliente. Sim. É muito importante. Eu gostaria que você falasse um pouquinho qual é o grau de satisfação das pessoas que recorrem ao Dirigindo Bem e que fazem esse curso e que saem dirigindo e bem. Para você ter uma ideia, a gente recebe alunos cabisbaixos. E na segunda aula, a aluna chega de cabelo escovado,
com autoestima lá em cima. Você tem ideia? Primeira, segunda aula, quer dizer, ela não está dirigindo, ela está tendo ainda as primeiras noções que a gente realmente passa do A ao Z do volante. A gente passa a posição no banco, posição dos retrovisores, o modo de pegar no volante, tudo a gente... Então, quer dizer, a gente realmente tem um índice de satisfação, graças a Deus, muito, muito bom. Não só na unidade aqui em Maceió, como no resto do país, o índice nosso é muito alto. Fábio, e a frota, que muitas vezes o aluno ele se preocupa, né, com esses carros, mas me parece que vocês assim, mantêm um padrão de qualidade nacional, né? Na verdade, por exemplo, eu tô vendo aí os carros já dirigindo na bem. verdade, os nossos carros nós temos ar-condicionado. A gente não pode, a empresa na verdade não permite que os carros não tenham ar-condicionado. As aulas têm que ser dadas com ar ligado, do carro tem que ser o ar ligado. Nós temos um duplo comando para deixar o aluno mais tranquilo possível. Então, quer dizer, se precisar de uma intervenção do gestor, tipo, ela diminuir um pouco a aceleração, ele vai pisar na embreagem, vai segurar um pouco o carro no freio, vai até auxiliar, não tem problema, pode auxiliar, pegar no volante e explicar para ela, olha, coloque um pouquinho mais para cá, você está indo muito, perdendo muito o foco, de repente você está aqui no meio e está indo para a direita, está indo para a mão esquerda. Então, normalmente a gente trabalha dessa maneira, uma maior segurança tanto para o nosso aluno como também para o nosso funcionário, para o gestor. E um outro detalhe é que hoje nós sabemos que a violência nas cidades ela é muito, muito intensa. E tem pessoas que já dirigem bem, nunca tiveram medo de dirigir e passam por situações de acidentes ou mesmo de traumas de assaltos, em que a pessoa é colocada como refém em veículos e tal. E essas pessoas passam a ter medo de dirigir. Existe também a busca desse grupo de pessoas na Dirigindo Bem para que ele perca esse medo e tenha esse apoio. Na verdade, se tratando de medo de dirigir, a gente, a nossa psicóloga, os nossos gestores, a gente está preparado realmente, seja qual for a situação. Por exemplo, um trauma pós-acidente, uma pessoa... Que é comum, né? Comum, a gente tem pessoas lá que dirigiam há bastante tempo e, de repente, uma simples batida por trás, ela não teve culpa, não teve nada, simplesmente arranhou o para-choque e ela não consegue. Ela trava de uma maneira que não consegue mais dirigir. Então, na verdade, a gente trabalha com tudo isso e ela realmente volta a dirigir sim. O relato que vocês têm assim, diariamente das pessoas, como é que elas se sentem após o curso? Pronto, deixa eu fazer aqui uma colocação melhor. Um jovem, quando ele está começando, começa a imagem, o jovem está começando aí, ó, sim, começando a dirigir, normalmente ele fica... Já tem ali um instrutor de experiência, certo, dando as coordenadas. Você vê que ele segura firme ao volante, fica tenso. E esse jovem, qual o relato dele quando ele entra lá na empresa e depois que ele sai já dirigindo bem? Como é que ele se comporta? Como é que é feito esse feedback? Na verdade, esse aluno, vamos dizer assim, o aluno mais novo, quando chega lá, ele chega muito eufórico para pegar o carro mais antes possível, que o pai vai dar o carro a ele, e ele tem que ir para a faculdade nesse carro. Porém, assim, a gente tenta chegar junto do aluno da seguinte maneira, que ele não fique menos tenso, que ele tenha um pouco de paciência, que as aulas têm que seguir um cronograma, não pode ser dado todas as aulas. Por exemplo, esse garoto aí que apareceu na imagem, vamos supor que ele precisasse de 20 aulas para sair dirigindo. Só que ele precisa ter essa consciência que o carro, ele é um meio de transporte. Sim. E que ele não transforme numa arma, porque uma coisa que a gente vê muito é o motorista, quando ele está iniciando, sim, a direção, ele associa o volante à velocidade. Sim, ficar muito afobado, né? Ele quer ser piloto de Fórmula 1. Piloto de Fórmula 1, que na verdade
A gente sabe que hoje não tem condições de essas vias, né, do jeito que a gente vê aí, muito congestionada, bastante carros ou esburacadas, andar em velocidade extrema. Hoje você não tem essa condição de dirigir, a gente realmente lá não aconselha. Nós temos aulas lá de independência, que o aluno já está no carro dele só, o nosso gestor não acompanha e a gente não aconselha. A gente aconselha sempre a seguir vamos dizer, a velocidade que a via está orientando, se é 100 km, 100 km, se é 80, 80, e deixe quem estiver apressado, passe. Mas a gente sempre aconselha o aluno a andar dentro do limite da via. Verdade. Como nós não estamos apressados, né, Fábio? Verdade. Vamos dar uma paradinha, né, para os nossos comerciais. A gente vai tomar aquela aguinha Frascale e a gente volta já. TV Maceió, mais perto de você. Design Tapeçaria, sofisticação, design moderno que combina com o seu gosto. Fones 8832-5634, 9135-7259 e 9907-3061. Design Tapeçaria. Dirigindo Bem, empresa especializada no trânsito. Medo de dirigir, falta de prática ou insegurança? Venha para Dirigindo Bem. Avaliação gratuita. Empresa com mais de 12 anos atendendo em todo o Brasil, com quase 50 mil alunos atendidos. Avenida Fernandes Lima, 879 Farol e também na Avenida Amélia Rosa, 1226 na Jatiuca. Fones 3221-1353 e 3317-9665. Dirigindo Bem. Metalúrgica Bandeirante, estruturas metálicas, inox e letreiros luminosos. Rua Manuel Lourenço, 441 Levada. Metalúrgica Bandeirante. Fones 3221-1135 e 9131-1500. Eli Distribuidora. Temos kit festa, salgadinhos a partir de R$ 25,00 no centro, orçamento gratuito, preços especiais para lanchonetes e bares. Aceitamos encomendas. Kit festa, bolos e salgadinhos. Eli Distribuidora. Fones 3032-0051 e 9988-9220. Faça já seu Apvida. Neste Natal, presenteie com saúde quem você mais ama. Apvida é com Vendiplan. Ligue agora, 3035-2001. Apvida. MS Autopeças e Serviços. Peças para motores automotivos e agrícolas, cuicas de freios e compressores de ar. E J Diesel diagnóstico com scanner. Guincho 24 horas. Manutenção e reparos em sistemas de injeção diesel, bombas e bicos injetores. Avenida Doutor Jorge Montenegro Barros, 1042, Santa Amélia. Fone 8823-3332. Consórcio Mapel é com o consultor de vendas Joel de Araújo. Novo Gol com parcelas de R$ 328,00 em 72 meses. Consórcio Mapel é com Joel de Araújo. Ligue agora, 8876-1985 e 9996-9100. Lojão dos Lojistas, distribuidor de fábricas nacionais, toda a linha de expositores para lojas, araras, cabides, cestos, estantes de aço, balcão de vidro temperado e muito mais. Lojão dos Lojistas, Rua do Sol 462, Centro, showroom permanente. Fones 30330196 e 88653287. O seu produto com mais visibilidade e retorno garantido. Anuncie na TV Maceió, a maior cobertura da TV por assinatura em Alagoas. Agende a visita de nossa equipe e garanta o sucesso da sua empresa. Ligue agora para os números que estão na sua tela e veja como é fácil conquistar novos horizontes. Sabores no ar, uma cidade pura emoção, cores que brilham no meu coração. Esse céu, esse sol que aquece e me chama pro mar. Esse mar, esse azul, só se vê aqui. É Maceió, amor de cidade. É Maceió, felicidade.
trabalho e comprometimento, a Prefeitura de Maceió assumiu o desafio de transformar a cara da cidade e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Desde o primeiro dia de mandato, saíram do papel obras e intervenções em diversos setores por toda a cidade, como no caso da infraestrutura. Quem acredita pode ver Maceió crescer cada vez mais bonita. Assim como no conjunto Virgem dos Pobres, milhares de bairros tiveram ruas calçadas e pavimentadas. Para todos nós que moramos no bairro, a alegria da gente é essa. Ter uma rua bonita e limpa. Além do calçamento de ruas e avenidas que permitiu maior facilidade de acesso a diversas comunidades. A minha rua hoje está uma coisa maravilhosa. Hoje a rua está essa lindeza aí, a prefeitura está de parabéns. O lazer e o esporte também foram prioridade para a prefeitura. A construção do ginásio de esportes Arivaldo Maia, da Vila Olímpica Lauternei Perdigão, de várias quadras esportivas, do Mirante do Jacintinho e a reforma da bela orla da Pajuçara passaram a integrar a beleza urbana da capital. Com estas ações, a Prefeitura de Maceió abriu caminho para desenvolvimento e devolveu à população o orgulho de ser maceioense. Isso também contribuiu para a nossa Maceió ser escolhida a cidade mais bonita do país. Veja nossa cidade crescer, deixa a gente mostrar. Veja só o que dá pra fazer quando se quer mudar. Veja o mais que se faz com você, pode se orgulhar. Veja o mais que pode acontecer quando dá pra sonhar. Veja um novo momento nascer. Veja as ruas, as praças, o mar. Veja mais Maceió pra viver. Seja mais Maceió pra morar. Com trabalho, planejamento e respeito, a Prefeitura de Maceió faz mais pela qualidade de vida de toda a população. Prefeitura de Maceió, trabalhando mais por quem mais precisa. Veja mais Maceió pra viver, seja mais Maceió pra morar. Prefeitura de Maceió, trabalhando mais por quem mais precisa. Estamos de volta com o programa Realidade, vamos continuar aqui nosso bate-papo, está muito interessante, é um assunto que chama realmente a nossa atenção, que interessa a todo mundo, falar em trânsito e falar no medo de dirigir, porque ter medo de dirigir na dose correta é muito bom, na verdade é você se manter de acordo com as leis de trânsito, assim como falou o Fábio, que é gerente da empresa Dirigindo Bem aqui no estado de Alagoas, precisamente na cidade de Maceió. Nós vamos continuar esse bate-papo aqui com o Fábio, que está, sim, interessantíssimo. Fábio, com relação a esse cliente, né? Eu vou chamar o jovem e o jovem da terceira idade, né? O homem e a mulher. Uma dúvida que muita gente tem em relação ao homem. O homem procura? Existe procura masculina? O homem tem medo de dirigir? Então, eu queria que você me respondesse e tirasse a dúvida de todo mundo, porque fala em medo de dirigir, se liga logo à figura da mulher, que, aliás, a mulher hoje, ela dirige bem melhor do que o homem. Na verdade, dizem os índices, né, dos acidentes. Na verdade, 13% dos nossos alunos são homens. Eu acredito que, na verdade, essa quantidade de só 13% era para ser um pouco maior. Eu acredito que o homem ele fique mais tímido em relação a ir para dirigindo bem. Ele tem mais receio
de ser visto por um colega, por um amigo. Na verdade, ele tem vergonha, né? Assim, se tratando em falar e em ter apoio para dirigir, o homem às vezes tem vergonha, né? Ele precisa e às vezes ele tem esse receio, tem essa vergonha. Só quando a gente bate um papo aqui, isso é um preconceito, na verdade. Verdade. Isso é quando a gente bate um papo aqui que a gente fala sobre o exame de próstata. Que eu estava batendo um papo aqui no programa sobre o exame de próstata e o homem ele tem vergonha de fazer isso e muitas vezes ele termina morrendo por conta de não ter essa prevenção. Ele prefere ficar com o preconceito e perder a vida. Ou você ficar com o seu preconceito e não dirigir. Então, Fábio, com a palavra, o que é que você que tem essa experiência, o que é que você diz para essa pessoa que está receoso do colega enxergar, tirar uma brincadeira? O que é que ele deve pensar e o que ele deve fazer? Eu acho que ele deve nos procurar. Isso é uma coisa normal. A gente tem vários homens, nós tivemos policiais na empresa, tanto do sexo feminino como do sexo masculino. Então eu acho que isso aí não é desmerecimento para ninguém. Eu acredito que você ter noção realmente do que está fazendo no veículo e não está dirigindo de qualquer maneira, você não está nem colocando a sua vida em risco, nem a vida de terceiros. Eu acho que você tem que realmente estar consciente do que você está fazendo. Então, se você ficar com esse preconceito bobo de dizer, não, mas eu sou homem, realmente eu não posso ir novamente para uma empresa, tentar dirigir. Não, isso é um preconceito tolo, isso aí eu acho que é bobagem. A gente tem que realmente perder esse preconceito e realmente nos procurar. Tem até uma frase nos carros de autoescola que diz assim, né? Eu já vi muito. Tenha paciência, você já passou por isso. Agora é a minha vez. Agora é a minha vez, é verdade. É verdade. Isso aí, eu acho que isso aí serve para englobar o que a gente está falando aqui nesse sentido agora, pelo menos nessa parte aqui, que eu acho que é tolice. Eu acho que não é porque você é homem que você tem que saber jogar bola. De repente você tem um cara que tem mais facilidade e já nasce realmente jogando. E tem aquele não, que é mais travado, tem mais receio de uma pancada, de repente de subir e machucar a cabeça. Então, do mesmo jeito de dirigir. Eu acho que tem aquele cara que tem mais facilidade, já tem aquele outro que ele é mais prudente, ele realmente se cobra bastante, ele não permite errar. Então, quando ele erra, para ele não sabe dirigir. E já tem aquele cara não, que dirige há 20 anos, estanca o tempo todo. Você falou em algo interessante agora, em estancar. Eu vou mais além. Tem mulheres que às vezes têm medo de dirigir porque tem medo de furar um pneu, porque não conhece a mecânica do carro. Vocês têm orientação também nesse sentido? Na verdade, a nossa orientação lá é mais sobre o método de dirigir, realmente, a maneira de se posicionar no carro, o modo de dirigir, realmente trocar as marchas com segurança, saber por que reduziu. Não, eu falo assim, vocês têm um direcionamento de orientação a quem ela deve recorrer, como fazer nessas situações, a não ficar nervosa? Na verdade, a gente trabalha mais com a parte interna do carro, digamos. A gente indica, por exemplo, luzes, a luz do óleo, a luz do freio. Então, para ela realmente conhecer essas luzes. Porém, essa parte, vamos dizer, ensinar a trocar um pneu, mandar ele abrir o motor, de repente, olhar assim, não, a gente realmente não trabalha com essa parte, trabalha mais mas, com... assim, o que eu tentei passar para você foi o seguinte, vocês orientam a ela procurar ajuda nesse momento e não ficar nervosa, porque às vezes a mulher, o carro estanca, fura um pneu, acende uma luz, mesmo que ela não tenha conhecimento, ela, ao invés de parar, colocar o triângulo, pedir ajuda, ela muitas vezes se desespera. E ali o trânsito passa a ser para ela um pandemônio. Como vocês têm assim, psicólogos, aí a minha pergunta foi em cima disso. Da situação e não dela resolver a situação. Sim. De como ela administrar isso de uma forma tranquila, que isso é normal, isso é comum, que todo mundo está sujeito. Na verdade, a gente passa para a aluna durante as aulas e durante os encontros que ela vai ter com a nossa psicóloga o seguinte, que tudo isso no trânsito a gente está sujeito a precisar trocar um pneu,
De repente, o carro até que não pode, de maneira nenhuma, você deixar um carro faltar combustível, mas de repente você, por algum motivo, se distraiu e deixou o carro faltar combustível e tem que, de repente, deixar o carro aí. Deixar faltar combustível é infração. Uma infração gravíssima, não pode deixar faltar um combustível. É uma coisa muito errada. Então, quer dizer, a gente orienta que não é que o aluno ande numa via aceleradamente demais, vamos dizer, correndo muito. Também a gente não orienta que ela também segure a via. Se a via é para 80 km, você também não pode estar andando em 30. Você pode causar um acidente tanto em alta velocidade, como também você em excesso, muito baixa velocidade. Então a gente orienta que essas coisas, que isso aí, que de repente você vai sair, se afobou um pouquinho, deixou o carro morrer, não tem problema, liga o carro, sai. Isso pode acontecer com pessoas que já dirigem há 20, 30 anos, então isso é normal. Você falou para mim algo agora interessante. Nessas situações, nós temos aqueles estressados do trânsito. Sim. Tem gente que sai quando pega o carro, parece que se transforma. E sai pronto para ir para um campo de batalha. Vocês têm essa orientação para essas pessoas que já têm medo de dirigir, evitar essa agressividade, ou melhor, de não ter, e quando estiver sujeito a alguém ser agressivo, ele dizer assim, eu não vou entrar nessa provocação? Nós orientamos os nossos alunos quanto a essa questão de muita buzina, que o pessoal por nada está buzinando, de repente o sinal abre, o cara que está atrás de você, ele quer que você saia como se fosse uma Fórmula 1, ele não pode perder 2 segundos, se você de repente tiver um pouco distraído. De Fórmula 1, parece, né? Então, na verdade, a gente orienta o seguinte, evite discussão no trânsito. Você nunca sabe quem está no carro ao lado. Então, muitas vezes, mesmo porque é uma mulher, às vezes ele não vai respeitar. Ele pode vir, de alguma forma, tentar lhe agredir ou até tirar sua vida. Então, a gente orienta o seguinte, evitar discussões. Evite discussões. Por mais que você cometeu uma barbeiragem, não houve o acidente, não houve a colisão. Então, evite discussões no trânsito. A gente nunca sabe quem está no carro. Então, a gente não... Evitar discussões, evitar problemas. Temos que evitar problemas. Na verdade, a gente orienta sempre que calma, respire fundo, ligue o carro novamente, se for isso. Se não for, o carro quebrou, abre a mala, tira o triângulo, sinaliza, deixa o alerta ligado. Procura ajuda até de alguém, de repente, para empurrar o carro, se ele está no meio da via, para um acostamento, tirar da via, para não parar o trânsito. Ora, isso qualquer pessoa pode acontecer. Não é obrigado só a um carro velho ou um carro usado. Um carro novo pode apresentar um defeito. E qual é o problema? Pede ajuda de uma pessoa que vai passando, de outro motorista, de um motoqueiro. Amigo, uma ajuda aqui, ajuda a empurrar esse carro até ali, tirar da via aqui, porque aqui eu posso provocar um acidente. O próprio SNTT, o próprio Detran, não orienta. Se você teve algum problema, que não seja colisão ou atropelamento, manter o carro numa via, principalmente na faixa esquerda ou a central. Então, na verdade, em nenhuma das faixas, mas principalmente nessas, que são onde o fluxo é maior. Foi bem maior. Fábio, falando, a gente já passou aí muita coisa, eu gostaria de saber o seguinte, eu tenho certeza que os nossos telespectadores também estão se perguntando, quando ele termina esse curso, ele tem um certificado? Existe uma certificação? Nós temos um certificado. A empresa tem um certificado de conclusão do curso, certo? E como você pode ver aí, está até ilustrado, né? Provavelmente é uma loja aí em outro estado aí, está ilustrado, ele tem certificado, certo? Então nós temos certificado, pessoas que gostam realmente desse certificado para levar para a empresa, para mostrar realmente ao chefe ou ao esposo que realmente passou pela dirigindo bem e que realmente hoje está apta a dirigir, está dirigindo com segurança, sabendo o que realmente está fazendo, se está trocando de marcha, seja para reduzir, seja para aumentar a velocidade do carro, por que aquilo? Então a gente realmente hoje está trabalhando de uma forma muito boa. Por sinal, nós trabalhávamos normalmente até às 18 horas. Então, alguns alunos nos cobram o seguinte, trabalhar também na parte da noite, conhecer o carro à noite. Então, nós abrimos mais 2 horários na empresa. Hoje nós trabalhamos até as 7h40
40. Então hoje nós temos também um horário à noite, para justamente o aluno ter essa noção. O horário de rush mesmo. É o horário de rush mesmo. Na verdade os nossos alunos, eles são colocados, lógico, no seu devido momento. Não é que o aluno vai pegar o carro na primeira aula e vai para Fernandes Lima. Não. Ele tem que ter algumas noções, uma saída rápida. Isso acontece então, de acordo com a evolução. Perfeitamente, com a evolução do aluno. Se o aluno for bem, ele de repente vai sair na 4ª aula, como ele pode também sair na 8ª, se ele não foi tão bem assim, que isso não quer dizer nada. O importante é o aluno não se afobar. No seu momento. E não se afobar. Tem um momento para tudo. Ele tem que ter calma, respeitar o limite de cada pessoa. Eu acho que uma pessoa idosa, a gente tem que ter um certo cuidado. Ela não vai ter a facilidade de assimilar o que eu estou passando como uma menina de 20, 22 anos, 18 anos que está na empresa. Ali está com a cabecinha fresca. O que você diz para ela, ela aprende rapidinho. De repente ela já tá... Então a pessoa mais idosa, você deve ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de cuidado, de zelo. Tá aí, ó. Perfeitamente. Um senhor capaz de dirigir, não tenha dúvida. Já é bem mais prudente do que até as pessoas novas, porque normalmente o novo não. O novo ele tá vendo ali marcar 220 no velocímetro e acha que aquilo ali, se está aqui, por que não andar em 220 por hora? Não é assim. A gente tem que ter limites. Eu acho que um carro, ele vem com aquela velocidade, aquilo ali é mais um enfeite na hora de vender o carro, mas um carro não tem essa capacidade de maneira nenhuma. A gente tem que respeitar sempre as vias, respeitar os pedestres, respeitar as faixas de pedestres, ter muito cuidado com ciclistas quando estiver na via. Então hoje, na verdade, quando a gente dirige, a gente lá explica o seguinte: a gente não dirige só para a gente também dirige para os outros, porque assim, é a chamada direção defensiva, né? Que você tem que dirigir, na verdade, já observando. Eu desde criança, eu nem sonhava em dirigir, eu sempre aprendi o seguinte, que quando a gente vê uma bola atravessando, seja um calçamento, seja um asfalto, seja até uma estrada de barro, a gente tem que sempre imaginar que naquele momento pode vir uma criança correndo, buscar a bola. Então ela vem tão afoita de voltar para o futebol dela ali, que ela não observa se de olhar para um lado ou para outro. Então, quer dizer, a gente que tem que ter esse zelo, esse cuidado, manter sempre a distância dos carros. Você não pode estar andando colado. O ideal é que você esteja no seu veículo, pelo menos vendo os pneus traseiros do veículo da frente, porque aí você está numa distância segura. E sempre atento. Dias de chuva, se você está acostumado a percorrer aquela via em 80 km por hora, a fazer de repente aquela curva em 100, faz em menos velocidade. Se você faz aquela curva em 100 e de repente você consegue, diminui para 80, para 70, para 60. Então é isso aí. Segurança. Segurança em primeiro lugar. Fábio, gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Tenho certeza que a gente esclareceu muitas dúvidas dos nossos telespectadores. E gostaria de dizer a você, cara telespectador, que nós estamos sempre assim, abordando temas que são importantes para o nosso dia a dia. Então, para a nossa realidade, por que não dizer assim? Para você, caro telespectador, uma boa noite e até amanhã. TV Maceió, mais perto de você.